pessoal, o professor Matheus aqui, trazendo hoje uma aula de história para vocês, tá certo? Hoje a gente vai falar aqui de história do Brasil, então a aula é a frente C. Nós vamos estar falando da aula número 8, movimentos pré-independência do Brasil. Movimentos aí que vão lutar pela tentativa de independência, movimentos que vão querer a separação do Brasil e Portugal, diferentes dos movimentos que nós falamos na aula passada, os movimentos nativistas, que não queriam ali exatamente a separação de Brasil e de Portugal, mas sim brigavam por alguns aspectos ali sobre da questão colonial, tá certo? Então hoje nós vamos falar desses movimentos que vão querer sim livrar o Brasil de Portugal, beleza? Bom, começando aqui então. Por quê? Por que esses movimentos vão ser e os movimentos anteriores não? Bom, a gente vai falar aqui primeiro, para a gente entender isso, a gente tem que entender todo um contexto, tá? Estamos falando aí do mundo no século XVIII, século XIX, onde as ideias iluministas e principalmente o liberalismo está se expandindo para o mundo inteiro. A ideia de liberdade comercial, o fim dos monopólios, está se expandindo pela Europa. Cada vez mais, a burguesia industrial está ganhando poder, está virando hegemônica. E a necessidade de compra e venda e de um mercado livre dos monopólios está se tornando cada vez mais real. Isso vai levar à crise aí dos modelos anteriores, do antigo regime. O modelo mercantilista, o modelo absolutista vão começar a apresentar suas grandes rupturas. Já não vai ter mais espaço para o absolutismo, muito menos para o mercantilismo. Junto com isso, nós vamos ver que as colônias vão querer se livrar do famoso pacto colonial, que monopolizava toda a produção colonial, tá certo? Então, o que acontece no século XVIII e no século XIX, com o liberalismo, as colônias estão querendo se livrar do monopólio e principalmente da alta carga tributária cobrada pela metrópole. Então, a gente tem que associar sempre os movimentos de independência, as revoltas de independência, com o movimento liberal e com a necessidade de livre cambismo, tá certo? Para começar, aí, o primeiro grande movimento que a gente vai falar é sobre a Inconfidência Mineira, que acontece no ano de 1789, em Minas Gerais, no finalzinho daquele ciclo minerador que nós falamos anteriormente, tá? E isso a gente tem que falar do contexto. O contexto da Inconfidência Mineira, primeiramente, decadência das minas, né? Como nós falamos, o ouro é um recurso natural finito, e neste momento o ouro estava acabando. Mesmo o ouro estando acabando, a gente falou lá que Portugal não queria aceitar o fato do ouro estar acabando e acreditava que a baixa arrecadação fiscal era culpada, era motivo ali pelo fato de nós vermos um contrabando, né, uma sonegação de impostos. Então o que ela fez? Ela começou a arrochar, a pressionar mais, criando novos impostos, exigindo nova cobrança de impostos e da questão administrativa. Então, neste contexto onde o ouro está acabando e Portugal está começando a cobrar mais, apertando cada vez a mineração, vai surgir então esse desejo e esse medo também dos impostos cobrados por Portugal. E aí surge uma criação lá do Marquês de Pombal, falamos na aula de mineração, né, a cobrança da derrama, que nada mais era que os impostos atrasados, né, que a região mineradora não pagou, que seria cobrado, né, de forma compulsória ali, de forma imposta, né, seria um imposto, a derrama seria um imposto imposto, né, a toda a população mineradora, e isso estava despertando o medo de todo mundo, tá certo? Então, nós vamos ver lá que a decadência do ouro e principalmente a questão fiscal, os altos impostos ali e a cobrança da derrama são os principais motivos para o surgimento do movimento Inconfidente Mineiro. Pessoal, quem são esses inconfidentes, né? Então vamos lá, quem são os inconfidentes? Para começar, a elite mineradora. A elite mineradora que teve contato com o iluminismo graças aos seus filhos que foram estudar lá fora, voltaram com esses ideais iluministas, eles vão estar ali cercado desse pensamento iluminista que pede basicamente a independência das colônias. E outra coisa, nessa época também tinha acontecido alguns anos atrás a independência dos Estados Unidos, que utilizou do liberalismo, que utilizou do movimento iluminista para poder se livrar da sua metrópole. É um movimento que usou do liberalismo para poder conseguir sua independência. Então, inspirados pelos ideais liberais, os ideais iluministas, juntamente com o exemplo da Inconfidência Mineira, nós vamos ver que um grupo de elite mineradora vai se reunir para começar a discutir a possível independência do Brasil, a tentativa, a revolta, tá? É um movimento que não vai sair do papel, tá certo? É um movimento que vai só ficar entre as reuniões, tá? As trocas de ideia dessa elite mineradora. Então,
nós vamos ter lá Tomás Antônio, Alvarenga Peixoto, Cláudio Manuel da Costa, José da Silva, Padre Rolim e Luiz Vieira. Esses caras são membros de uma elite mineradora que vai se reunir. Membro de uma classe mais baixa, nós vamos ter o Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido aí como Tiradentes, que vai ser utilizado ali para poder chamar essa classe popular para que houvesse uma revolta. Eles vão começar a se reunir, discutir a possibilidade de se revoltar, de criar um movimento muito grande e conseguir então declarar a independência da região mineradora. Então, quais são os objetivos desse movimento, dessa elite? Quais são os objetivos da elite com esse movimento? Bom, primeira coisa, mudar a capital do Brasil, né, para São João del Rei, uma região ali mais próxima da região mineradora, criar uma universidade no Brasil, lembrando que a colônia portuguesa não era permitida ser criada universidades. No Brasil não era permitido ser criado universidades. Diferente, por exemplo, da Espanha, que sempre houve a possibilidade de se criar universidades dentro das suas colônias, tá? Eles queriam também acabar com o monopólio de diamantes, porque só explorava diamante quem fosse membro da coroa. Então somente a coroa portuguesa que tinha o direito de explorar os diamantes. Estabelecer também a obrigatoriedade do serviço militar. Um debate interessante que é puxado aqui é a questão da abolição da escravidão. Alguns ali vão ser favoráveis à abolição da escravidão, entre eles ali o Tiradentes e o Alvarenga Peixoto. Eles querem se livrar da escravidão, eles querem lutar contra a escravidão para que seja abolida. Mas a maioria daqueles mineradores, a maioria desses líderes do movimento, eles são da elite mineradora e a maioria deles precisam dos escravos, eles utilizam da mão de obra escrava e não estão nem um pouco interessados em perder esta mão de obra. Então, esse debate sobre abolir a escravidão é meio que deixado de lado, né? E nós vamos ter ali somente esses dois membros, né, Tiradentes e Alvarenga Peixoto, que vão querer lutar ali pela abolição da escravidão. Mas é deixado de lado esse pensamento. Qual que seria o plano? O plano é o seguinte, no dia da cobrança da derrama, no dia que fosse estipulado, a data que fosse estipulada a cobrança da derrama, aquele imposto ali que era obrigatório, que seria obrigado a pagar sobre todos os valores que estavam devendo, que a região mineradora estava devendo de imposto, certo? Ou seja, aqueles impostos acumulados seriam cobrados de uma vez e de forma forçada e violenta. Inclusive, no dia dessa derrama, no dia da cobrança desse imposto, nós vamos ver que, aproveitando que a população estaria incomodada, a população já estaria meio que no pique de uma revolta, os líderes, os inconfidentes sairiam à rua e iniciariam um movimento, tá certo? E eles esperavam que o povo o povo revoltado com Portugal, o povo revoltado com a cobrança da derrama, iria aderir a este movimento com certa facilidade. Bom, qual é o problema? O problema é que esse plano nunca sai do papel, já que os líderes do movimento são delatados. Nós vamos ver ali que Joaquim Silvério dos Reis e mais outros dois personagens vão acabar delatando todo o movimento, com a promessa aí que suas dívidas seriam perdoadas. No final, o governador acaba mandando prender todos os líderes. Então vão prender todos os mineradores, alguns vão ser expulsos do Brasil, outros vão ser obrigados a pagar ali uma enorme quantidade de ouro pelo movimento que queria a insurreição ali da região. Bom, o que vai acontecer? No final, as dívidas serão pagas, no final, quem foi preso vai ser liberto, já que a maioria deles era membro da elite, certo? Aqueles que foram expulsos do Brasil vão acabar retornando. No final, quem paga a conta de verdade vai ser o nosso amigo Tiradentes. Tiradentes acaba sendo enforcado no dia 21/4 de 1792 e também vai ser esquartejado. Tá? Por que Tiradentes? Porque ele era a figura mais humilde deste movimento e eliminá-lo não implicaria em perder um grande minerador. Então Tiradentes acaba sendo esquartejado. Este quadro de Tiradentes ali, aquele quadro mais famoso, ele acaba sendo pintado há apenas 100 anos. E é interessante pincelar aqui um pouco sobre a construção do personagem. Tiradentes, ele vai ser um personagem que nunca foi visto, não há relatos sobre características físicas de Tiradentes, tá certo? Mas ele vai ser pintado, parecido com Jesus Cristo, de forma proposital, 100 anos depois de sua morte. Basicamente, o Brasil vai estar passando por um movimento chamado ali de proclamação da República. E os militares que vão proclamar a República queriam criar um líder, um mártir, um símbolo para o movimento, tá certo? O movimento republicano do Brasil. E nós vamos ver que eles vão acabar para criar esse sentimento, trazendo a história de Tiradentes à tona, relembrando, pegando a história de Tiradentes e utilizando aí Tiradentes como um dos primeiros líderes a lutar ali pela República. Pessoal, o movimento de Inconfidência Mineira, ele é o mais importante desses movimentos? Bom, se a gente for colocar, não.
tá? Até pelas questões aí liberais, ele nem é o mais pesado desses movimentos, ele nem sai do papel. Para que utilizar este movimento? Bom, porque a gente não teve questões ali como abolição da escravidão, a gente teve ali um movimento onde tem um homem humilde sendo morto, tá certo? E ele vai acabar sendo transformado em um grande mártir na luta aí da independência do Brasil, e os militares vão acabar pegando ele na época da proclamação da República e transformando ele neste símbolo, pintado 100 anos depois, com características bem semelhantes ao de Jesus Cristo. Pessoas, Conjuração Baiana ou também Revolta dos Alfaiates, que acontece em 1789 na Bahia. Essa é uma revolta de caráter mais humilde, tá? A camada pobre, a camada mais humilde da população vai participar ativamente. Entre elas teremos aí negros também que estão como líderes do movimento, tá? Também influenciada pelo iluminismo, tá? Como todas essas, essa é uma característica muito importante, muito forte. Todas essas revoltas aí são como posso dizer, inspiradas ali pelo pensamento, são influenciadas pelo pensamento iluminista, tá? Líderes, nós vamos ter Lucas Dantas, Luiz Gonçalves, João de Deus e Manuel Faustino. Esses são os principais líderes, tá? A maioria desses líderes aí são pobres, são soldados e também são alfaiates, tá? Eles vão fazer todo um movimento aí para poder no Nordeste proclamar uma república, porque esse é um dos objetivos. Este movimento, diferente da Inconfidência Mineira, é um movimento mais humilde, sim, das camadas pobres, mas mais revolucionário, mais radical. Eles queriam realmente assumir a ideia do liberalismo, a ideia do iluminismo mesmo. Eles queriam proclamar uma república, eles queriam igualdade jurídica, eles queriam liberdade comercial, eles queriam um fim da escravidão. Inclusive, boa parte ali dos líderes do movimento eram negros, tá certo? Então, eles queriam sim o fim da escravidão, queriam liberdade religiosa e a participação popular na política. Com certeza você já consegue perceber ali que é um movimento muito mais radical do que Inconfidência Mineira. No fim do movimento, nós vamos ver que também será delatado este movimento para Portugal, que vai reagir rapidamente para repreender principalmente aí os líderes mais humildes, e nós vamos ver ali que o Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus, que são negros, tá? Eles vão ser o que vão sofrer as primeiras represárias, ok? Quem sofre mesmo, quem são os líderes executados, serão 8, sendo que 4 deles serão executados já no ato da delegação aí. Quando são deletados, eles já são automaticamente presos e executados no dia 8 de novembro de 1799, porque eles eram humildes e eles eram negros. Então, para Portugal é muito mais fácil de você acabar, né, julgando essas pessoas. Pessoal, Revolta Pernambucana em 1817. Pessoal, o contexto disso aqui também é influenciada pelo iluminismo, como todas aí, só que essa aqui é interessante que ela já não tá mais na época colonial, tá bom? Aqui já tinha passado o período joanino, nós já estamos com o príncipe regente Dom Pedro no poder, tá? Então ela também vai ser uma revolta que tá iluminada, né, com o pensamento iluminista, com o pensamento liberal, só que o exemplo dela, basicamente, é os movimentos de descolonização, de independência da América Espanhola, beleza? E essa aqui, apesar de não estar na colônia, apesar de estar num período que é quase o Império Brasileiro, onde o Brasil já era Reino Unido de Portugal e Algarves, né? Nós vamos ver que esse é o único movimento que sai do papel realmente, inclusive consegue tomar o poder do território nordestino, beleza? Vamos entender aqui este movimento. Pessoal, este movimento que pregava ali contra, ele tinha ali isso, pregava contra o monopólio, ele queria liberdade comercial. Então nós vamos ver que esses revoltosos são membros de uma elite. A maioria deles ali estão interessados mais na questão liberal, na questão mais econômica aqui do liberalismo, do iluminismo, tá certo? Nós vamos ver ali, para ajudar esse movimento e o que vai fazer esse movimento sair do papel, nós vamos ver a maçonaria e a igreja, tá, católica. Entre eles, a gente tem que falar dos padres ali, o padre Roma e o padre Miguelito, que durante os seus seminários, durante a organização de seminários, eles vão estar discursando sobre este movimento, reunindo pessoas para apoiar este movimento, tá? No final, nós vamos ver que esse movimento vai conseguir tomar
toda a região do Nordeste, tá certo? Esse movimento revoltoso, ele consegue sair do papel e mais do que isso, ele toma a região nordestina. Vai ser criado ali um governo provisório, tá? Que tá com todo esse pensamento iluminista, todo esse pensamento liberal. Este governo provisório vai durar apenas 2 meses, tá? Mas durante esse governo provisório, eles vão fazer o quê? Eles vão abolir todos os títulos de nobreza, tá? Então ninguém no Nordeste mais, nenhum título de nobreza vai ser válido. Eles vão criar uma bandeira que tá exposta aqui do lado, né? Essa bandeira vai ser a bandeira aí dos revoltosos, tá? E nós vamos ver também que eles vão mandar emissários, eles vão mandar representantes para países vizinhos, entre eles a Argentina, a Inglaterra, inclusive, eles vão mandar também para a Inglaterra, além da América do Sul, eles mandam para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para a França, emissários para falar da nova república que eles estão lançando, esse novo governo que eles estão lançando. É um movimento altamente separatista e de independência ali do Nordeste, tá? Só que é interessante falar que esse movimento não é um movimento popular, ele restringe, inclusive, a participação popular. É um movimento somente de elite. Então, a população mais humilde é completamente deixada de lado. E é óbvio, uma das agendas aí da elite brasileira nessa época é a manutenção ali da propriedade privada, né? Que o iluminismo prega bastante, o liberalismo prega bastante ali a manutenção da propriedade privada. Alguns, né? Alguns não, mas a maioria deles acabam pregando esse liberalismo, a manutenção da propriedade privada e também, inclusive, a manutenção do ser humano como uma propriedade, né? A escravidão. Sim, os líderes dessa revolta queriam que o escravo fosse mantido, que a escravidão fosse mantida no seu território, que eles conseguiram separar e trazer independência, tá? No final, nós vamos ver que o príncipe regente Dom João, tá? Ele vai reunir ali algumas tropas fiéis e vai conseguir sufocar o movimento de forma violenta. Terminamos assim todos os movimentos antes da independência do Brasil, tá? Movimentos revoltosos, movimentos que não saíram do papel, movimentos que tentaram fazer uma revolta no Brasil, mas nós temos que lembrar que nenhum deles dão certo. Aliás, a maioria deles morre ainda no papel. Tá? São movimentos delatados, são movimentos que a metrópole vai agir rapidamente. O único movimento que sai do papel é um movimento que o Brasil já não era mais nem colônia. Inclusive, a gente tem que lembrar sempre que a independência do Brasil, vamos falar em próximas aulas, não é por um movimento violento ou revoltoso. Não, pelo contrário. O movimento de independência do Brasil é altamente burocrático, feito pela união da elite com o monarca. Tá? Então é um movimento burocrático de assinatura de papéis entre elite, agroexportadora e o rei. Fantástico? Abraço, pessoas, beijos. Tchau, tchau.